glória a Deus, amém. Já vi aí pastor Carlos Pereira, minha irmã Ana Maria, irmã de sangue, Manuel Xavier, meu aluno da classe do discipulado, glória a Jesus. Estou contemplando aqui os meus amados irmãos, eu quero saudar a todos vocês, Ronise, glória a Deus, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês que é um momento muito importante da minha vida, em que eu me coloco a ministrar a palavra do Senhor. É um momento de muita responsabilidade, é algo que vem assim do coração de Deus para os nossos corações. E eu assim me sinto feliz por saber, Rogéria Rodrigues do Vale, a paz do Senhor. Tá passando muito rápido aqui na tela, mas todos vocês que estão aí nos assistindo, que vieram para ouvir a palavra de Deus, irmã Léo, a paz do Senhor, Manuel, a paz do Senhor, Francinete, minha aluna, a paz do Senhor, glória a Jesus, glória a Deus pela presença de vocês. Eu sinto meu coração transbordando de alegria, porque nós precisamos ouvir o ide de Jesus, nós precisamos obedecer à voz do Senhor. E quando Deus nos manda, nós precisamos de ir. Quando Ele diz fala, nós precisamos de falar. Quando o Senhor diz se cala, nós precisamos nos calar. Quando o Senhor diz levanta-te, precisamos levantar. Aleluia. Quando o Senhor diz tocai a trombeta em Sião e perturba-se os moradores da terra, nós temos que tocar a trombeta. Ana Maria, minha irmã, glória a Jesus. Eu digo irmã de sangue, irmã em Cristo e amiga. Estou feliz com a presença da minha aluna Francinete. Ela custou conseguir configurar o Facebook para estar ouvindo a palavra de Deus. Irmã Dalva Pereira Lima, eu já vi que ela entrou também, graças a Deus. Eu quero dizer para vocês uma coisa, se eu pudesse, eu interrompia para falar com cada um de vocês que estão me ouvindo. Marli da Silva Rocha, minha amiga Marli, coisa linda, graças a Deus. Eu sempre digo que todos que estão entrando nesta live são lindos de Jesus, são servos do Deus vivo. E Deus tem para nós hoje uma palavra abençoada. Uma palavra que eu digo que vem do coração de Deus. Valéria, já congregamos juntas, amém, glória a Jesus. É uma palavra que vem do coração de Deus para os nossos corações. Então eu preciso que você que está aí do outro lado, ouça a palavra do Senhor. Se puder, anote. Eu vou dar tempo de você pegar uma folhinha de caderno, uma caneta. Tem muitos que gostam de anotar, porque a palavra de Deus é preciosa, a palavra de Deus é linda, a palavra de Deus é o nosso alimento, a palavra de Deus é o nosso sustento. A palavra de Deus nos traz a lembrança, as coisas lindas que Deus fez no passado com o seu povo e continua fazendo nos dias de hoje. A palavra de Deus é um espelho para a nossa vida. Quando nós nos confrontamos com a palavra de Deus, a palavra de Deus nos mostra como um espelho, como está a nossa vida, como estão os nossos atos. A palavra de Deus nos revela como estão as nossas atitudes. A palavra de Deus nos revela como está o nosso testemunho. Isabel Xavier, glória a Deus. Edileuza, glória a Deus. Ronise, aleluia. A palavra de Deus é o nosso suporte. A palavra de Deus nos traz segurança. A palavra de Deus nos traz esperança em Jesus Cristo, aquele que morreu lá na cruz do Calvário, que derramou o seu precioso sangue. A palavra de Deus nos garante a salvação eterna. Esta palavra é a Bíblia Sagrada, é este livro que foi escrito por inspiração divina. Elisângela, minha aluna, Deus te abençoe, a paz do Senhor, glória a Deus. Eu estou sempre dizendo
que a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, foi escrita por inspiração divina. Nós nunca podemos esquecer isso e nem deixar de falar esta palavra, que a palavra de Deus, ela foi escrita por inspiração divina. Aproximadamente 40 autores. Aproximadamente. A Bíblia tem 66 livros. Tem 1.189 capítulos. Tem 31.105 versículos. Escrita de Gênesis a Apocalipse. E nós entendemos que a palavra de Deus é tão maravilhosa que você lê um texto da palavra de Deus, Deus vai nos revelando como a palavra de Deus é tão preciosa, que nós lemos um texto na Bíblia, e não é esse o texto da palavra, mas o Senhor está mandando dizer para mim e para você da preciosidade da palavra de Deus. Como que os escritores estavam em harmonia com o Espírito Santo de Deus e como que tem pessoas que têm coragem de abrir a boca e dizer que tem coisas aqui nesta Bíblia, tem textos, tem palavra que não veio de inspiração divina. Irmã Georgina, paz do Senhor, glória a Deus. Como que tem pessoas que têm coragem de abrir a boca e dizer que tem coisas aqui neste livro sagrado que não é verdade. Se os escritores, eles não viveram na mesma época, eles viveram em tempos diferentes. Ana Ribeiro, glória a Deus. Irmã Léo, aleluia. Eles viveram em tempos diferentes, em épocas diferentes, em eras diferentes. Mas eles escreveram exatamente, fechando o elo da palavra de Deus. O que eu quero dizer para mim e para você nessa noite? Que nós devemos tomar posse do que está escrito neste livro. Não abrir mão da verdade. Seja quem for que te falar, você e eu temos que tomar posse da palavra. Esta palavra é pura, é verdadeira, é santa. Ela não muda. Eu quis começar assim dizendo, porque no primeiro livro de Reis, capítulo 17... No primeiro livro de Reis, capítulo 17, está escrito que então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aleluia! Este foi o recado, a mensagem que o profeta Elias, o tisbita, ele entregou para o rei Acabe. Ele não teve medo de estar falando alguma coisa que iria magoar o rei, queria deixar o rei abatido, porque não ia haver chuva na terra. Ia haver seca. As plantações não iam produzir frutos. A agricultura ia falhar na agricultura. Mas o profeta entrega o recado para o rei exatamente como Deus mandou. Você e eu não podemos entregar o recado de Deus pela metade. Nós temos que ter ousadia na palavra de Deus de falar aquilo que Deus manda, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus nos autoriza a abrir a nossa boca para falar. Nós não temos que rodear para agradar ninguém. Eu não tenho que rodear com a palavra de Deus, fazer docinho com a palavra para adoçar pessoas que estão precisando de ouvir a verdade. Quer seja de consolo, de correção, de exortação, de salvação, a palavra que Deus nos der. Mas o que eu quero dizer, concluir aqui, que a mensagem não é esta, que a Bíblia é um livro tão precioso, tão completo, que o elo se fecha. Como é que Elias profetiza? Paula Santo, oh minha filhada, Deus te abençoe, glória a Jesus. Jesus, que maravilha. O rei Acabe recebe esta mensagem. Em primeiro livro de Reis, capítulo 17, o profeta chega para ele, olha, eu vou falar da parte de Deus. O profeta disse, não haverá chuva, Deus está mandando dizer. Mas aonde que diz o tempo que não haverá chuva na terra? Você passa o primeiro livro de Reis, você passa o segundo livro de Reis, você passa o primeiro livro das Crônicas, passa o segundo livro das Crônicas, passa Esdras, passa Neemias, passa Esther, passa Jó,
vem Salmos e segue a Bíblia toda. E você só vai descobrir o tempo que não haveria chuva na terra lá no livro de Tiago. Como é que pode? Tiago não viveu no tempo do profeta Elias. É isso que eu quero dizer, da maravilha da palavra de Deus. Você vai encontrar isso lá em Tiago 5,17, que diz assim, 5,17, Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Aleluia! Você está entendendo o mistério da palavra de Deus? Elias profetizou. Passaram, olha, todos esses volumes da Bíblia Sagrada. Em lugar nenhum diz o tempo que não houve chuva. Vai falar também em Lucas, capítulo 4, 25, mas em Tiago ele explica melhor. Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Agora, por que a Bíblia é este mistério? Para provar para mim e para você que os 40 escritores, eles estavam em comunhão, em elo, com o Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia foi escrita por inspiração divina. Você já imaginou um livro que foi escrito por milhares de anos? Por 40 pessoas de lugares diferentes, de tempo diferente, de idade diferente, de nível social diferente. E eles se fecham, o elo. Eles falam a mesma coisa. A Bíblia se completa. Por isso que eu e você temos que valorizar a palavra, pregar a palavra, viver a palavra de Deus. Não se impressionar com livros históricos. Não se impressionar com livros que a Bíblia não precisa de complemento. A Bíblia é completa. A Bíblia é perfeita. A Bíblia começa no livro de Gênesis. No primeiro capítulo do livro de Gênesis. No versículo 1 no capítulo 1. Eu acho muito linda a palavra de Deus. A gente escreve uma coisa e Deus vai dando outras. É assim que o Espírito Santo de Deus faz. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, aleluia, se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, o livro de Gênesis começa que Deus criou, e o Espírito dele estava sobre as águas. E este Espírito de Deus inspirou os homens para escreverem a palavra dele. E nesta noite, você que já está aí ouvindo a palavra, eu quero que você... Eu tenho outros textos na Bíblia que você lê e não sabe aonde vai dizer quantos anos. Eu acho preciosa a palavra de Deus. Eu sou assim uma pessoa que me dedico à leitura da Bíblia. Todos os dias eu quero aprender. Eu quero aprender para o meu alimento, para o meu sustento, para Deus me fortalecer, para Deus me guardar, para Deus me... Sônia Madureira, paz do Senhor, querida. Eu preciso de estudar, nós precisamos de estudar a palavra de Deus para ter sabedoria, para ter unção, para ter ousadia. A Bíblia diz em 1º livro de Samuel, capítulo 13, 1 ano tinha estado Saul em seu reinado, e o 2º ano reinou sobre Israel. Se você ler na sua Bíblia, no 1 Samuel, capítulo 13, você vai ver que neste capítulo 13 de 1 Samuel, que Saul estava no 2º ano do seu reinado, você vai ver no versículo 13 que por ele desobedecer, por ele fazer o que ele não poderia fazer, ele fazer o que era a função do sacerdote Samuel, o rei Saul tinha sido ungido por Deus, rei de Israel, mas ele foi fazer o que ele queria fazer. Homem de Deus, mulher de Deus não faz o que quer, tem que fazer o que Deus manda, tem que fazer o que Deus ordena, tem que fazer aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Eu não posso tirar da mão de outro que Deus deu para outro para fazer. Eu não posso me intrometer naquilo que não é da minha responsabilidade. Mas muitos estão querendo fazer aquilo que Deus não lhe mandou fazer. O que eu quero dizer é que em 1º livro de Samuel,
Deus fala através do seu servo que Saul estava no 2º ano do seu reinado. No versículo 13 está escrito: então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento do Senhor, o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Aleluia! Deus quer confirmar aquilo que Ele mandou que eu e você fizesse. Ele quer confirmar, desde que venhamos a obedecer a Ele, desde que venhamos estar atentos à sua voz. É muito triste o que acontece com o rei Saul, mas a palavra de Deus não é essa. O que eu quero dizer é o elo da palavra de Deus. No capítulo 15, versículo 28, está escrito: então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Olha que palavra dura que Saul escutou por desobediência. Deus tirou o reino de Israel da mão do rei Saul e disse: olha, não te pertence mais. Eu dei a um outro melhor do que tu. Mas o que eu quero concluir, eu quero que você não se desligue do que o Espírito de Deus está falando. Está escrito que no 2º ano do reinado dele, mas passa 1 Samuel, passa 2 Samuel, passa 1 Reis, vem 2 Reis, vem 1 Crônicas, vem tudo de novo. Você só vai encontrar no livro de Atos que Saul reinou 40 anos. Irmã Neuza, onde está escrito isso na palavra de Deus? Eu creio que muitos já sabem. Mas Atos capítulo 13. Abre a sua Bíblia ou anote na sua folhinha. Glória a Deus. Atos 13, 21 diz assim: rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Deus deu a Israel Saul por 40 anos, mas no 2º ano ele foi rejeitado. Vera Alves, amém. Glória a Deus. Georgina, aleluia. Então você percebe que está em Samuel, que no 2º ano ele foi rejeitado. Mas não diz quantos anos ele reinou. E você vai ter que ler, olha, a Bíblia quase toda para chegar em Atos dos Apóstolos. O escritor de Atos dos Apóstolos é que diz que ele reinou 40 anos. Então a Bíblia é um elo que se fecha. Não adianta eu e você pegar pedacinhos da Bíblia para a nossa própria conveniência. Não adianta eu e você pegar textos da Bíblia e aquele que serve para mim, procure as concordâncias. Procure aonde é que a Bíblia vai falar mais sobre aquele texto. Não é contar histórias fantasiosas, não é contar discursos lindos que fogem da palavra de Deus. Você tem que pregar, nós temos que mostrar na palavra de Deus onde está escrito. Aí a palavra de Deus tem poder, aí a palavra de Deus ela nunca vai voltar vazia, porque nós vamos falar a verdade. E a verdade é essa. Então o escritor, aqui Samuel escreve que no 2º ano, mas ele não conta que Deus deu a Saul mais 38 anos para reinar em Israel. Você só vai encontrar em Atos, capítulo 13, versículo 21, Nilceia, glória a Deus. É por isso que nós temos que estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O apóstolo Paulo disse: nem que desça um anjo do céu para pregar outra palavra que não seja essa. Rejeite, recuse, é anátema, é maldição. Não aceite. Os pregadores estão aí, os homens abençoados de Deus estão aí pregando a verdade. Marcelina, minha aluna, Deus te abençoe. As mulheres de Deus estão aí pregando a verdade. Mas tem muitos que estão pregando coisas que não estão nesta palavra. Não se deixe enganar. Examine o que você está ouvindo. Porque naquele grande dia, no dia do juízo final, esses falsos pregadores, esses falsos profetas, esses falsos mensageiros, eles darão contas a Deus. Eles darão contas a Deus do que eles pregaram tentando enganar o povo. Mas quem lê esta palavra não se engana.
Quem lê a palavra de Deus não vive enganado. Eu não digo que por eu ter 77 anos, que eu sei mais do que um jovem que tem 12 anos. Não. Se ele estuda a palavra, ele vai saber tanto quanto eu. O que nós temos que ter é compromisso com essa palavra. É viver esta palavra. É testemunhar esta verdade. Não adianta. Não adianta fazer curso de seminário, teologia, frequentar a igreja de domingo a domingo, se não tiver um compromisso com a palavra de Deus. E nesta noite, o Senhor vai falar para nós. Abre a sua Bíblia, por gentileza, aleluia, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 24. A palavra que Deus tem nos dado nesta noite. Eu quero dizer para você que está aí na tela. Ronise, graças a Deus, o povo perece por falta de conhecimento. Mas os bereanos não pereciam não, porque eles examinavam a palavra. Mas aqueles que estão pregando, inventando discursos, subindo em púlpito, com a vida comprometida com pecado, com a vida comprometida com abominação, aqueles que estão pegando o microfone na casa do Senhor, subindo no lugar santo para pregar a palavra, e que não estão vivendo essa palavra, que estão com elo, comprometidos, com corrupção, com pecado, com a mentira, com coisas abomináveis a Deus. Eles darão conta naquele dia. A palavra de Deus diz que o joio, ele cresce no meio do trigo. E na parábola os homens perguntaram: Senhor, quer que arranquemos o joio? Ele diz: não, deixa crescer junto, porque naquele grande dia o joio será amarrado e será lançado no fogo. Cuidado, temos que ter muito cuidado. Não é porque estamos crescendo no meio da casa do Senhor que Deus está se agradando de nós. Saul reinou 40 anos e no segundo ano ele foi rejeitado por Deus. Quem sabe Deus deu tempo para Saul? A Bíblia não diz isso. Quem sabe Deus deu tempo? Deus está dando tempo para muitos se arrependerem, para se consertarem, para saírem da mentira, do adultério, da fornicação, da divisão de famílias, famílias destruídas, lares destruídos, vidas destruídas. Deus está dando tempo para que haja arrependimento, para que haja conserto, para que haja aliança com Deus. Jusceline, glória a Deus, aleluia. Deus está dando oportunidade, porque hoje tem tempo. Se hoje ouvires a voz do teu Deus, se hoje ouvires a voz do teu Deus, eu quero que você, ao ouvir esta palavra, você compartilhe com alguém. Hebreus capítulo 3, versículo 15 diz assim: enquanto se diz, se hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. O povo provocou muito Deus no deserto. Mas se hoje ouvirmos a voz do nosso Deus, hoje nós vamos nos consertar. Hoje nós vamos fazer uma nova aliança com Deus. Hoje nós vamos confessar o nosso pecado. Não precisa dizer aí na tela o que você fez, o que deixou de fazer. Por favor, não diga isso. Regina Medina, amém? Mas Deus está dizendo: o conserto é hoje. A aliança é hoje. O compromisso com Deus é hoje. Deus está exigindo de nós, porque Jesus está voltando. Ele está às portas. Ele está dando tempo. Quantos que Deus já recolheu nessa pandemia? Quantos servos de Deus ele já levou? Mas ele avisou pelos profetas que este ano ele ia levar muitos. Mas muitos não deram ouvido. Riram, debocharam. Deus disse para Josafá no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, que ele desse ouvido aos profetas. Que ele ouvisse o que os profetas estavam falando. E nós sabemos que hoje, por causa das falsas profecias,
Nós não podemos ficar incrédulos. Deus fala através da palavra. Deus fala. 1 Coríntios, lá na carta do apóstolo Paulo, ele diz: buscai com zelo os dons espirituais, em especial o dom de profecia. Então existe o dom, nós não podemos duvidar. Mas, Jusceline, glória a Jesus. Marcelina, continua aí na tela. Mas hoje os profetas, muitos têm medo de falar, têm medo de ir para o cepo, como Jeremias foi, têm medo de ir para o calabouço, como Jeremias foi, tem medo de ficar sem a cabeça, como João Batista ficou, porque ele denunciou o adultério do rei Herodes com a sua cunhada. Ele foi preso. E dali, ela pediu a cabeça dele, o rei Herodes não pôde negar, porque ele falou que daria o que ela pedisse. João Batista perdeu a cabeça. Aquele homem que veio, o precursor de Jesus. Irmãos amados, tenhamos vida no altar do Senhor, para não termos medo de falar a verdade. Nós somos provados 24 horas. Eu estou aqui hoje pregando a palavra. Eu quero dizer que eu estou passando por uma situação muito difícil. Estou passando numa prova, num vale. Mas eu sei que Deus está comigo neste vale, com meu marido. Nós dois venceremos juntos. Se há 47 anos estamos vencendo, não é agora que nós não vamos vencer. Mas não é problema no meu casamento, não. Glória a Deus, são outras situações. Estamos passando num vale de provação muito grande. Mas Deus tem me dito: não pare, fale a minha palavra, seja trombeta na terra. Eu não vou à igreja desde o dia 15 de março, eu não escondo para ninguém. A situação está complicada, mas Deus tem nos dado este canal abençoado para pregar a sua palavra. Então, se ouvires hoje a voz do teu Deus, tem alguma coisa para te consertar? Tem alguma coisa para pedir perdão a Deus? Tem alguma coisa dentro da sua alma que está te incomodando? Você vai deixar para amanhã? Você tem certeza que o amanhã virá? Eu não tenho. Eu não tenho certeza se a trombeta não pode tocar agora. Então o momento é hoje. Aquele malfeitor lá na cruz, ele teve os últimos segundos da vida dele. E ele aproveitou aqueles últimos segundos. Mas o outro amigo que estava do lado não quis. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Porque ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Fale com Deus hoje: Senhor, tem algo dentro de mim que está me incomodando. E o Senhor vai ouvir o seu pedido de misericórdia. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Eu li Hebreus 3, 15. Enquanto diz hoje: se ouvires a voz, a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Não podemos ter um coração resistente. Precisamos de um coração quebrantado, coração que agrada a Deus. Hebreus 4, 7 diz assim: determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Novamente a palavra de Deus está dizendo: não endurecer o seu coração. Aleluia! Mas eu quero ler aqui a palavra que Deus nos deu nesta noite. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que diz assim, a partir do versículo 36. Maria Albertina, glória a Deus, o dia é hoje, verdade? O dia de amanhã não nos pertence. Mateus 24, 36 diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe o dia e hora. Por que que eu vou adiar o meu pecado para amanhã, para pedir perdão amanhã? Por que que eu vou adiar para amanhã um concerto com Deus? Por que que eu vou adiar amanhã a minha aliança com Deus? Por que que eu vou adiar para amanhã aquele pedido de perdão que eu tenho que pedir para alguém?
Por que que eu vou adiar para amanhã perdoar alguém? É hoje, não é amanhã. Quando chegar amanhã, amanhã é hoje. Aleluia. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha, o escritor Mateus está se referindo a Noé, lá no livro de Gênesis. Eu falei no início que a Bíblia é um elo que se completa, de Gênesis a Apocalipse. Por isso que nós temos que falar essa palavra. Porque Mateus está dizendo, olha, como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé. Aleluia! Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Jesus! Como foi nos dias de Noé, o povo comia, bebia, casava, fazia festa, mas não estavam dando ouvido a Noé, o pregoeiro da justiça. Aleluia! Nós sabemos que Noé recebeu de Deus a ordem de preparar uma arca. Noé tinha 500 anos de idade quando ele recebe a ordem de Deus que ele iria preparar a arca. Mas o povo não queria ouvir o que Deus estava falando. Gênesis capítulo 6, anota aí. E viu o Senhor, que a e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. No livro de Gênesis, aí lá em Mateus, ele escreve, olha, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nos dias de Noé. O homem está vivendo de uma maneira abominável, no pecado, agradando a carne, vivendo uma vida completamente contrária à palavra de Deus. Aconteceu alguma coisa aqui, mas em nome de Jesus eu vou continuar. Vocês estão ouvindo? Reconectou? Alguém pode me responder aí se reconectou? Que deu uma pausa aqui na internet. Mas vamos continuar em nome de Jesus. Então o povo estava em total desobediência a Deus. Mas o que eu acho interessante é que no livro de Gênesis, no Gênesis capítulo 6, versículo 8, diz assim, a internet voltou para vocês aí, porque para mim aqui tinha interrompido. Aleluia. Alguém pode me responder se está saindo o áudio? Alguém pode me responder? Está saindo? Amém. Então Gênesis capítulo 6, versículo 8 diz assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Marta Araújo, amém. Noé achou graça. Parece que é normal falar isso. Você já imaginou? É fácil eu achar graça aos seus olhos. É fácil, amém, Jusceline? É fácil você achar graça aos meus olhos. Mas para achar graça aos olhos de Deus como Noé achou, Deus achou, diz assim, vou repetir. Gênesis 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Em meio àquela corrupção, em meio ao pecado, em meio às abominações, em meio a tudo que estava acontecendo como está hoje, Deus olhou lá das alturas e ele disse, eu achei graça na vida de Noé, no testemunho de Noé, no exemplo de Noé, na vida santificada de Noé. Amém, irmã? Glória a Deus. Sueli Lima, glória a Jesus. Eu achei graça. Deus achou graça em Noé. Eu pergunto a você nessa noite, pergunto para mim, Deus está achando graça em mim e em você? O que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando, como nós estamos testemunhando,
Nós estamos agradando ao homem, sendo bonzinhos e boazinhas, para agradar o homem, para nos unirmos com os abomináveis. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Deus está me dando esse salmo aqui agora, glória a Deus, e eu vou ler, Deus está mandando. Vou falar o que Deus está mandando. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aleluia! E na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. De repente, o que nós estamos fazendo pode não estar prosperando, porque nós estamos sentando à mesa dos escarnecedores, estamos em comunhão com os ímpios, nós estamos concordando com o que eles estão fazendo, nós estamos nos unindo. E a Bíblia diz que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós temos que andar segundo os conselhos de Deus. Sim, Paula, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então, o que a palavra de Deus, a palavra de Deus está dizendo nesta noite? Erineuda, aleluia. Que eu e você temos que ter vigilância com a nossa vida. Não fazermos parte da mesa daqueles que estão com uma vida corrupta, uma vida abominável. Nós podemos sim pregar a palavra para estas pessoas, mas não estarmos de acordo com elas. Não estarmos no jugo dessas pessoas, porque Deus irá cobrar de mim e de você se nós estivermos comprometendo com o que os ímpios estão fazendo. Se você ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, aleluia. Se você ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 30, do versículo 30 ao 32. Deus está mudando toda a história aqui. Eu obedeço à voz do meu Deus. Eu estou aqui neste quarto, com essa palavra à minha frente. Eu estou ligada com o Espírito Santo de Deus. Eu não estou preocupada com o que eu escrevi. Eu estou preocupada com o que Deus está mandando eu falar. Aleluia! Romanos capítulo 1, eu vou ler só os 3 últimos versículos. O 30, 31 e 32 diz assim: sendo murmuradores, detratores. Detratores são caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos. Qual é o contrato que os homens estão fazendo que são infiéis? Seja contrato com trabalho, seja contrato na igreja, seja contrato com a empresa, seja um contrato de casamento, uma aliança, um pacto. Aqueles que estão sendo infiéis. Vou continuar lendo. São sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. O homem que está sem Deus, ele é sem misericórdia. O homem sem Deus, ele mata. O homem sem Deus, ele rouba. O homem sem Deus, ele mente. O homem sem Deus, ele adultera. O homem sem Deus, ele pratica fornicação. O homem sem Deus, ele procede de maneira falsa. O homem sem Deus, ele levanta calúnia. O homem sem Deus, ele é indigno da presença de Deus até que ele se arrependa. No livro de Provérbios diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, nunca. Encubra as transgressões para ver o que vai acontecer. Encubra, concorde para ver o que vai te acontecer. Nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Hoje o Senhor está dizendo, é dia de confessar, é dia de se consertar. Irmã Neuza, eu estou arrependido. Não precisa você se declarar quem é. Não precisa colocar nada aí na tela. Por favor, não faça isso.
Irmã Neuza, eu estou arrependida. Eu estou arrependido do que eu fiz ontem. Você confessou? Alcançará misericórdia. Mas enquanto não confessamos, enquanto encobrimos o nosso pecado, nós não prosperamos. Continuando aqui em Romanos capítulo 1, o tempo passa tão rápido. Ah, se o relógio pudesse parar. Ah, se o relógio parasse. Mas ele não para. Continuando. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Os quais, olha, veja bem, conhecendo a justiça. Paulo está falando aqui, o apóstolo Paulo está falando aos romanos, a quem conhece a justiça e que pratica estas coisas. Olha que coisa séria. Isso não é brincadeira não, irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus. Eu não estou lendo livro histórico, não. Eu estou lendo a Bíblia Sagrada. Eu sou Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu peço a Deus misericórdia na minha vida. Que Ele, se precisar me quebrar, que Ele me quebre. Se Ele precisar me levar na casa do oleiro, que Ele me leve. Se precisar ver as brechas, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Mas eu vou morrer falando a verdade. Ninguém vai me convencer o contrário. Ninguém. Porque os falsos profetas no passado até profetizaram falsamente. E muitos acreditaram. Mas eu e você temos que acreditar na palavra de Deus. Nos homens de Deus, nas mulheres de Deus que estão falando a verdade. Continuando Romanos. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Quer praticar mentira? Pratica. Quer roubar? Rouba. Quer matar? Mata. Quer desrespeitar seus pais? Desrespeitem. Mas saibam que pagarão um preço muito alto. Esse preço vai ser cobrado. Naquele grande dia, Deus cobrará de cada um que estiver praticando coisas abomináveis. Queira eu ou não, queira você ou não, Deus não depende de mim nem de você para Ele agir com justiça. Deus não depende de mim nem de você para Ele ter misericórdia. Ele é o misericordioso, mas precisamos arrepender. O que depende de nós é a confissão, mas a misericórdia é dele, o perdão é dele, o milagre é Ele que realiza. Continuando esse versículo, Romanos capítulo 1, versículo 32, aleluia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Irmãos, é muito sério, os que consentem. Quantos que não querem se comprometer? Não querem dizer, olha, você está errado, você está errada, isso é pecado, te conserta diante de Deus, porque Jesus está voltando. E Ele cravou lá na cruz do Calvário a nossa cédula do pecado. Ele nos reconciliou com Deus. Mas não foi para vivermos na prática do pecado, foi para termos uma vida santa, uma vida comprometida com Deus. A palavra de Deus é muito clara. Quando diz no livro de Apocalipse, capítulo 21, anota aí. Apocalipse, capítulo 21, versículos 7 e 8, diz assim: quem vencer? Quem vencer? Então vão ter muitos que não vão vencer. Mas que eu e você sejamos vencedores em Cristo Jesus. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Que coisa linda Deus falando isso para nós. Mas quanto aos tímidos, tá aqui, olha, tá aqui escrito na palavra de Deus, quanto aos tímidos, aos incrédulos, quer ser incrédulo, que seja, mas veja bem, e aos abomináveis, essa relação de muitas coisas que eu citei aqui. Mentir é coisa abominável, idolatria é coisa abominável, adultério é abominável. Então a Bíblia está dizendo, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, vão prestando atenção, aos fornicadores,
Quem está tendo relação sexual fora do casamento não vai entrar no céu. É fornicação. Fornicação é sexo fora do casamento. E aos feiticeiros, os feiticeiros estão na lista. Aos idólatras, aqueles que têm idolatria por imagem, pessoas que já morreram, São Jorge, Santo Antônio, São Pedro, Virgem Maria não tem nada a ver com milagre na nossa vida. Maria foi virgem até dar à luz a Jesus. Depois ela foi uma mulher agraciada, ela foi uma mulher bem-aventurada. Ela foi escolhida para ser a mãe do Senhor Jesus. Foi um privilégio para Maria. Mas depois ela foi mãe de outros filhos. Ela não pode ser nossa intercessora diante de Deus. Nós não podemos adorar Maria. Nós temos que ter Maria como uma mulher que foi uma bem-aventurada, uma escolhida para ser a mãe do Salvador, para gerar, porque ele já existia antes da fundação do mundo. Repetindo, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre e que é a segunda morte. Os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Não tem mentirinha nem mentirona. São os mentirosos, são os fornicadores, são os adúlteros, são os idólatras, são os feiticeiros, são os homicidas. Se não se arrependerem, a palavra de Deus está dizendo que vai para o lago de fogo que arde como enxofre. Aleluia! Apocalipse capítulo 22 está aqui, versículo 15. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. A palavra de Deus é repetitiva. Ela fala a mesma coisa uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. E às vezes quando pregamos a mesma mensagem, com texto parecido, com a palavra parecida, mas já pregou isso ontem, está pregando hoje de novo. Mas já falou agora mesmo, está falando de novo. A palavra de Deus é repetitiva. Ela repete muitas vezes a mesma mensagem. Isso é pela misericórdia de Deus que Ele faz isso comigo e com você. Aleluia! Para que nós não venhamos esquecer a verdade. Mas eu quero continuar aqui no livro de Gênesis, porque eu li em Mateus capítulo 24. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Faziam tudo de errado. Como estamos vendo hoje o mundo. Nós hoje estamos vendo mulheres se vestindo de homens. Dizendo que são pastoras. Casando com outra mulher no altar que eles chamam de igreja deles. É a igreja do cão. É a igreja do diabo. É a igreja que vai morar no inferno. Como que pode uma mulher vestir um terno, botar uma gravata, dizer que é uma pastora e casar com uma outra mulher vestida de noiva? Amados, nós estamos vivendo esses dias. Como é que dois homens com o mesmo sexo vai um vestir de homem e outro vestir de noiva e entrar no altar do cão e casar? Aonde que está isso na Bíblia? Isso é abominável. Criança de 10 anos sendo estuprada. Filho matando pai, pai matando filho. A palavra de Deus está se cumprindo. Como foi nos dias de Noé. Está sendo hoje. Casamentos destruídos. Pastores adulterando. Crentes na igreja. Jovens em fornicação. Irmãos, não tem nada encoberto, não. Deus vai trazer à tona. Ou nós vamos pregar a palavra. Quem está praticando estas coisas vai se consertar. Vai pedir misericórdia a Deus hoje, não amanhã, hoje. Para ter direito à entrada nas mansões celestiais. Porque o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Davi diz que enquanto ele encobriu o pecado dele, os ossos dele apodrecia. Mas quando ele confessou o pecado, Deus perdoou.
Deus é misericordioso, mas Ele é justiça. Ele quer hoje perdoar o seu pecado, Ele quer perdoar o meu pecado. Ele está nos dando uma oportunidade para que nós venhamos entrar na arca. Noé entrou na arca com a sua família, mas a Bíblia diz um versículo aqui na Bíblia que eu vejo, esse versículo, quando eu leio, que Noé tinha 500 anos quando Deus avisou ele do dilúvio. E era Noé da idade de 500 anos. E gerou Noé sem Cã e Jafé. No capítulo 5, no último versículo, capítulo 6, Deus está falando da corrupção que o mundo se encontrava, da iniquidade que os homens estavam vivendo. Então, Deus, versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Aí lá em Mateus diz que como foi nos dias de Noé. Por isso que nós estamos repetindo os dias de Noé, que Deus achou graça em Noé. No meio de todo aquele povo em pecado, Deus avistou, Deus viu uma família que merecia entrar na arca. Que eu e você estejamos nesta relação do livro de Deus, inscritos e escritos no livro de Deus, para entrar nas mansões celestiais. Se nós tivermos partido deste mundo antes do arrebatamento, lá na sepultura, os mortos vão ouvir o toque da trombeta e vão ressuscitar. Em seguida, os que estiverem vivos subirão ao encontro do Cordeiro, com um corpo incorruptível. No momento, no abrir e fechar de olhos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Este evento está por acontecer. Não deixe para amanhã, conserte hoje a sua vida. Hoje Deus está nos dando esta oportunidade. Não vamos ter comunhão com as trevas. Eu li Romanos capítulo 1. Os que praticam e os que concordam são dignos de morte. Deus está dizendo, está nos despertando, como foi nos dias de Noé. E a Bíblia diz, capítulo 7, versículo 1 de Gênesis. Depois disse o Senhor a Noé: entra, tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Aleluia. Deus está falando para mim e para você. Ele quer olhar para nós e dizer: diante de tudo que está acontecendo, eu estou te vendo justa, eu estou te vendo justo, eu estou vendo que você está vencendo o pecado, está vencendo a carne, está santificando a sua vida. Deus olhou, viu na terra, Noé, eis que tem te visto justo. Ele diz: entra na arca, você e sua família. Entrou Noé com os 3 filhos e com as 3 noras. Nós precisamos estar nesta arca, vivendo a palavra de Deus. No capítulo 7, versículo 6, e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Durante 100 anos, Noé pregando a palavra de Deus. Durante 100 anos, Noé avisando que ia acontecer um dilúvio. Mas ninguém acreditava. Ninguém queria saber que aquilo era verdade. Noé estava caducando. Noé estava falando coisas que não iam acontecer. Hoje nós estamos pregando a palavra de Deus. Na internet, na igreja, na praça pública, no trabalho, na faculdade, na família. Quantos que não estão dando ouvido à voz de Deus? Preferem viver uma vida dividida. Metade na igreja, metade no mundo. Deus não quer metade. Deus nos quer por completo, tendo uma vida santa diante dele por completo. Nós não podemos ter metade mundo e metade Deus. Sede santo, porque o Senhor, seu Deus, sou santo, diz a sua palavra. Noé tinha 500 anos. 100 anos Noé anunciando, falando, fazendo a arca e anunciando. Nós estamos aí anunciando que Jesus está voltando. Arrepende-te enquanto é tempo.
Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Versículo 5, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé, o pregoeiro da justiça, dos 500 anos aos 600. Mas nós estamos pregando há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos. E o homem quer continuar no pecado. Ele acha que a gente fala porque a gente quer falar, não. Deus diz assim para o profeta Ezequiel: quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. Fale, porque eles são casa rebelde, têm a cerviz dura. Mas da minha parte, abre a tua boca e fale. Mas nós não queremos, a gente não quer, tem que ter muito cuidadinho. Tem que ter cuidado. Nós temos que amar, sim, amar, com certeza. E nós não julgamos ninguém. É Deus que está dizendo que aqueles que cometem tais abominações e concordam são dignos de morte. Deus está dizendo aqui que ele enxergou Noé, ele viu Noé, ele avistou Noé, pregoeiro da justiça. Noé fazia arca e pregava a justiça. Noé fazia arca e pregava a justiça. Veio o dilúvio. O que aconteceu? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 7, versículo 16, diz assim: e os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram na arca, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou a porta por fora. Quando Deus viu que Noé terminou a arca, os animais todos entraram para dentro da arca. Noé entra com a sua família. Aleluia. Aí agora é com Deus fechar a porta. Noé teve a autorização de Deus para fazer a arca. Noé teve a permissão de Deus para colocar os animais, os bichos na arca. Recebeu ordem de Deus para entrar na arca com a família. Mas Deus não falou: Noé, agora fecha a porta. Não. Irmãos, isso é muito sério. Meditemos nesta palavra. Vou repetir. Gênesis 7,16. E os que entraram, macho e fêmea. Macho e fêmea. Nem nos animais não tem 3 sexos. Nem nos animais. Mas o homem quer criar o 3º sexo, o 4º sexo, sei lá quantos sexos o homem quer criar. Ele pode criar, só não entra no céu. Ele cria os sexos que ele quiser criar, mas ele não pode entrar no céu. Vai ter a condenação eterna. Mas hoje é tempo de arrependimento, de conserto com Deus. Vou ler, repetir, Gênesis 7,16. Irmã Neuza, você já leu, vai ler de novo? Vou. Deus está mandando eu vou ler. E os que entraram, macho e fêmea. Não diz aqui que entrou o 3º sexo na arca, não. De toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou a porta. Deus fechou a porta. Noé não tinha autorização para fechar a porta. Noé não tinha cadeado. Noé não tinha chave. Noé não tinha corrente. Noé não tinha trava. Foi a mão de Deus que fechou a porta da arca. Foi a mão de Deus que selou aquela porta. Ninguém saía mais. Quem entrou, não saía. Quem estava de fora, não entrava. Então precisamos ter cuidado se nós estamos preparados para participar das bodas do Cordeiro de Deus. Nós precisamos saber,
ter a certeza que a nossa vida está achando graça aos olhos de Deus. Eu quero que alguém que está aí na tela, por gentileza, me diz se o áudio está saindo, porque eu estou com uma certa preocupação que não está. Só dizer que sim, eu vou ficar satisfeita. Porque está sendo uma luta travada, mas eu estou vencendo em nome de Jesus. Você também. Então, Deus fechou a porta. Eu quero ler com você. Eu quero ler com você. Alguém me diz aí se está saindo o som. Aleluia. Glória a Jesus. Porque se não tiver, eu nem adianta continuar aqui na palavra. Parece que houve uma parada, mas o som está saindo? Amém. Glória a Deus. Eu quero que você acompanhe comigo. Eu li que, porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé. E eu falei dos dias de Noé como foram. Nos dias de Noé era corrupção. O pecado estava generalizado e hoje está acontecendo isso. Mas Jesus está dizendo, estou às portas. Essa pandemia que está aí, Deus recolheu muitos mesmo. Mas tem muitos ainda com vida. Nós não estamos aqui nessa tela para falar palavra bonita, para agradar quem está por detrás das cortinas, não. Esta palavra é a palavra de Deus. Eu preciso de correção, você precisa, nós precisamos. Mas temos que reconhecer isso, que nós precisamos ouvir a verdade e não nos enganar com discursos falsos, com pregadores que vêm para satisfazer, passar um curativo, fazer uma cena. Não, nós não estamos aqui para fazer teatro nem cena. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Você que foi chamado, que foi chamada para ser um pregador, uma pregadora da palavra de Deus, um ministro, uma profeta, um profeta, um jovem, uma criança. Deus conta comigo e com você. Deus não está... Eliana Sanches, amém. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Eu vou já encerrar. Aleluia. Não deixe de ler. Aleluia. Capítulo 7 de Mateus. Irmãos, é tempo de pregar a verdade. Se Jesus me chamar hoje, se Ele me chamar, aleluia, Ele vai dizer, serva, você falou que eu mandei. Eu não quero com esta palavra alguém pensar que é de mim. Não. Eu não ia estar aqui falando se Deus não me mandasse. Eu tenho compromisso com Deus. Eu tenho compromisso com a sua palavra. Eu não tenho compromisso com alguém que está pregando para agradar, não. Eu não tenho compromisso com quem que está fazendo aliança com corruptos. Eu não tenho compromisso com essas pessoas. Eu tenho compromisso com Deus e você também. Então fuja desse negócio. Fuja. O apóstolo Paulo falou a Timóteo, Timóteo, fuja desse negócio. Fuja hoje. Ainda é tempo. É tempo de arrependimento. Porque a palavra de Deus é tão maravilhosa que está escrito, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Porque eles já foram lançados nas profundezas do abismo. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Deus não vai ficar toda hora falando do meu pecado e do seu. É o diabo que nos acusa. É o diabo que quer nos lembrar os nossos pecados. O dia de ontem passou. Hoje é um novo dia. Amanhã é um novo amanhecer. Uma nova história na nossa vida. Nós vamos seguir em frente. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, diz assim. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo que diz, Senhor, Senhor, abra sua Bíblia, confira esse texto. Muitos me dirão naquele dia, muitos, não são poucos, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Amados irmãos, cuidado!
Cuidado ao profetizar para alguém. Não vá dizendo para todo mundo que Deus não está mandando falar. Chega na igreja, prega o que Deus te dá. Prega a palavra, profetiza a verdade. Não profetiza para agradar o homem, não. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Sim, no nome de Jesus. Podemos orar pelo enfermo e Jesus curar o enfermo pela palavra dele. Mas muitos que já oraram por enfermos, expulsaram demônios, não perseveraram na presença do Senhor, não foram fiéis até o fim. Agora olha o que diz o versículo 23 do capítulo 7 de Mateus. E então lhes direi abertamente: nunca, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amados irmãos, é uma palavra dura, mas a palavra de Deus está dizendo, Senhor Jesus é que está dizendo, é Jesus. Vão dizer Senhor, Senhor. E ele vai dizer, Mateus 7, 23, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então quem quiser continuar praticando a iniquidade, continue. É escolha do homem, Deus não nos obriga. Apenas a palavra de Deus nos revela. Eu disse no início que a Bíblia é um espelho para a nossa vida. Olhando a Bíblia, nós nos espelhamos na verdade. Nos confronta o nosso pecado. Você vai para Mateus 25. Eu falei dos dias de Noé, da vinda de Cristo, do conserto, de arrependimento, de aliança. Quem Deus está escolhendo para levar a palavra dele, viver a palavra, ler, viver. Não basta conhecer. Eu não quero ser profeta para agradar a ninguém. Eu quero agradar o meu Deus, porque ele teve misericórdia da minha vida. Ele me salvou, ele me libertou, ele me tirou do charco de lodo. Ele me colocou meus pés com os príncipes, me sentou à mesa com o rei. Aleluia. Então eu preciso pregar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Eu não posso pregar uma palavra linda e não viver. Nós temos que viver uma vida de testemunho. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus 25, vou encerrar. Mateus 25, versículo 10 e 11. Eu li que Deus fechou a porta da arca. Deus não deu ordem a Noé para fechar a porta da arca, porque ninguém mais poderia entrar, ninguém mais poderia sair. Assim será o arrebatamento da igreja. A porta será aberta para os salvos. A porta está aberta para a igreja remida e lavada pelo sangue de Cristo. A porta está aberta para a noiva de Cristo. A porta está aberta para aqueles que estão arrependidos dos seus pecados, que estão vivendo uma vida comprometida com a palavra, que não estão vivendo de aparência, que não estão sendo sepulcro caiados na casa do Senhor. Eles podem tentar enganar ao homem, mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém consegue, de Deus ninguém se esconde. Então eu li que Deus fechou a porta da arca, lá em Gênesis, Mateus capítulo 25, versículo 10 diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aleluia! As que estavam preparadas para as bodas, entrou para as bodas do Cordeiro, e fechou-se a porta. Mas a porta hoje ainda está aberta. Para você que vai ouvir esta palavra, que vai compartilhar, eu vou publicar no meu site, eu vou publicar no meu canal do YouTube, vai ficar compartilhado aqui no Face. Hoje, se ouvires a voz do teu Deus, não endureçais o vosso coração. Versículo 11. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. Vigiai, vigiai, porque nós não sabemos a hora. Pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 100 anos, pode ser daqui a 2000 anos, eu não sei. Eu sei que está dizendo que a hora virá, em que o homem não sabe. E vai pegar muitos de surpresa, mas de surpresa por quê? Se está sendo avisado e não quer se arrepender do seu pecado, não quer se consertar com Deus. Josenildo Santos, amém. Bateram na porta. As virgens loucas não tinham azeite. Foram comprar. Agora a porta fechou. As prudentes já subiram para as bodas do Cordeiro. Que nesta noite, eu e você, tomemos posse dessa palavra. Eu preciso dela. De verdade. Eu peço a Deus misericórdia na minha vida. Eu não quero estar aqui pregando a palavra e não viver a palavra. Eu preciso viver para pregar. Nós precisamos viver para pregar. Marcos capítulo 13, versículo 31 ao 33 diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O céu, a terra pode passar, mas esta palavra aqui de Deus não vai passar. Essa é verdadeira e fiel. Mas daquele dia e hora, Marcos 13, 32, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho senão o Pai. Encerrando, Marcos 13, 33. Olhai, olhai, olha o que está acontecendo ao redor da terra. Olha o que está acontecendo ao redor do mundo. Olha as nações que estão perplexas. Olha os governantes que não se entendem mais. Olha o mundo como está vivendo. Olha o pecado avançando. Olhai. Olhai os acontecimentos. Olhai os terremotos. Olhai as guerras. Olhai as maldades. Olhai os matricidas. Matando filho, filho matando pai. Crianças sendo estupradas. Crianças ficando grávidas. Crianças. Já imaginaram quem pratica um ato de Deus? Olhai o que está acontecendo. Agora já olhando, estamos vendo. Tem gente que diz assim: eu não quero saber de nada, não quero ver mais nada. Eu também. Notícia na televisão. Mas nós precisamos olhar o que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo na nossa rua, no nosso município, no nosso país, na nossa família, no nosso trabalho, onde moramos, onde estudamos, onde convivemos. Olha isso, olha uma coisa dessa. Isso pode. Que Deus criou o homem, a criança dele, criou um homem, criou uma mulher para ela se tornar um homem, criou para estar na prostituição aos 10 anos. Olha isso. Será mãe para o filho? Tudo isso está acontecendo, irmãos. Olhai. Agora vigiar, para que nós não vamos deixar isso acontecer com a nossa vida. Vamos vigiar. Com a casa, com a nossa família, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa aparência. Não, aparência não quer nada, Deus quer coração. Não, isso é coisa de antigamente. A Bíblia não tem antigamente.